Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana: Igreja em Éfeso, parte 2. A edificação da igreja desejada por Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 25 a 27. A edificação da igreja desejada por Deus. Uma advertência para a época atual. No capítulo anterior, vimos a origem da degradação da igreja, evidenciada na carta que o Senhor enviou ao anjo da igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Neste capítulo, além de aplicar algumas porções preciosas dos princípios já mencionados, também abordaremos o amor de Deus pela igreja e veremos que ela é desejada por Deus desde a eternidade. Além disso, perceberemos a necessidade de preparar a igreja, santificando-a, e veremos como é o processo de edificação para que ela se torne a noiva de Cristo, tal como Ele deseja. Por fim, mostraremos qual é o fundamento adequado e quais são os materiais para a edificação da igreja. Que o Senhor nos ilumine na leitura deste capítulo. A igreja em Éfeso foi levantada por Paulo aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, no qual vemos as cartas às igrejas da Ásia por volta do ano 90 depois de Cristo. Isso mostra que a igreja em Éfeso tinha mais de 30 anos na época em que Apocalipse foi escrito. Conosco ocorre algo semelhante. Por meio do ministério do irmão Dong Yulan, o Espírito estabeleceu o fundamento e as ferramentas que temos hoje para a propagação do Evangelho do Reino. Grande parte das igrejas levantada por meio desse ministério tem quase o mesmo tempo de existência que a igreja em Éfeso tinha na época em que o livro de Apocalipse foi escrito. Isso deve servir de alerta para nós, pois uma vez que a degradação aconteceu naquela igreja, pode acontecer na igreja hoje. Não podemos retroceder. Do contrário, o Senhor terá que despender mais tempo para restaurar sua igreja. Então, devemos ir diante do Senhor para que sua luz mostre se caímos na rotina, no apego ao cargo ou à posição que ocupamos na igreja, se nos acomodamos com as coisas burocráticas relacionadas à igreja e até mesmo se temos praticado o que o Senhor tem falado por meio da palavra profética. Se queremos cooperar com o Senhor para trazê-lo de volta, precisamos refletir sobre essas coisas. As revelações trazidas pela palavra profética nos últimos tempos são confirmadas pelo Espírito com sinais e milagres. Se ainda estamos parados, chegou a hora de sair às ruas. Nosso coração deve estar nas pessoas e as pessoas estão nas ruas. Se não podemos sair, não sejamos um obstáculo para os outros. Pelo contrário, devemos motivar e encorajar aqueles que podem sair para pregar o Evangelho. Não crie obstáculos, não trave os irmãos. Deixe-os praticar a palavra, pois ela está sendo falada e confirmada pelo Espírito. E quem a pratica com simplicidade recebe a bênção do Senhor. Entre os anos 70 e 80, passei um momento crítico em minha vida cristã. Muitos comentários negativos chegaram até mim. Ainda assim, tentei ajudar os irmãos positivamente, mas essas palavras negativas entraram em minha mente e eu perdi a simplicidade. Perder a simplicidade e a sinceridade para com Deus é a pior coisa que pode acontecer a um cristão. Nas reuniões, os irmãos desfrutavam, pulavam, cheios de alegria, e eu, sério, só analisava e criticava. Eu perdi minha alegria, fiquei carrancudo. Se você está carrancudo há muito tempo, é sinal que precisa voltar à simplicidade. Graças a Deus, depois de alguns meses, voltei à simplicidade e hoje não quero perdê-la por nada. Quando a palavra de Deus vem a mim, eu digo sim e amém, e a pratico. A igreja desejada por Deus. O nome de cada igreja no livro de Apocalipse tem um significado muito importante. A palavra Éfeso significa desejável. Apocalipse 2:1 parte A. A igreja sempre foi desejada por Deus, mesmo antes de ser gerada. Em seu plano eterno, Deus já havia planejado redimir o homem caído a fim de produzir a igreja. Hoje ele está preparando para casar-se com Cristo. É por isso que ela é tão desejada. O Senhor ama a igreja.
A Bíblia conta a história de um romance entre Cristo e sua virgem amada, a Igreja. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovens, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e as primícias de sua colheita, todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Jeremias capítulo 2, versículos do 2 ao 3. Esse é o amor que o Senhor tem por sua igreja. Ele lembra de sua afeição, de quando era jovem, de seu amor como noiva e de como ela o seguia e confiava nele. Assim era a igreja em seus primórdios, a igreja desejada por Deus. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, a igreja foi gerada. No dia de Pentecoste, o Senhor enviou o Espírito Santo para que a igreja tivesse poder para cumprir a missão de pregar o Evangelho e ser edificada. Nesse dia, Pedro e João, juntamente com os demais apóstolos, foram muito ousados diante das autoridades que mandaram os discípulos se calar e não mais falar no nome de Jesus. Eles disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo do 19 ao 20. Esse era o amor da igreja quando ainda jovem, o primeiro amor. Nessa época outras coisas aconteceram. A igreja foi crescendo e se fortalecendo, e muitas pessoas se consagraram ao Senhor. Entretanto, os conceitos do judaísmo atrapalharam esse crescimento. O próprio Pedro mostrou que ainda possuía conceitos do Antigo Testamento ao se recusar a cumprir uma ordem do Senhor. Atos capítulo 10, versículos do 11 ao 16. Por estarem cessados em conceitos judaicos da antiga aliança, Pedro por 3 vezes negou a direção de Deus que lhe disse: ao que Deus purificou, não considere comum. Versículo 15. Na Epístola aos Gálatas, vemos que Paulo repreendeu Pedro, que estava comendo junto com os gentios, mas resolveu apartar-se quando chegaram alguns da parte de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 12, parte B. Os judeus eram proibidos de comer com os gentios. Entretanto, na igreja, isso não existe. Mais uma vez, Pedro se deixou levar por seus conceitos judaicos antigos. Isso mostra que o judaísmo se tornou uma barreira para o avanço do Evangelho. O Senhor então abriu a porta para Paulo. Ele transformou de perseguidor dos que invocavam o seu nome em um dos maiores apóstolos da história da igreja. Paulo amava o Senhor, fazia tudo por amor e era motivado por esse sentimento. É esse amor que o Senhor espera que vivamos, que possamos voltar ao primeiro amor.